Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com uma convidada pra lá de especial, uma amiga querida que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação que eu divido esta bancada, nesta agradável noite de terça-feira, com Ariel Ruiz. Seja muito bem-vinda aqui, Ariel, que prazer enorme em ter você aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do Papo de Porto 013. Que isso, o prazer é todo meu. Obrigada por me chamar, para a gente ter esse papo sobre comércio exterior, que hoje é a principal profissão, né, aqui onde a gente mora. Então, vamos trocar essa ideia, né? Legal. Ariel, a gente estava conversando no BEC sobre o seu lastro profissional. E eu queria explorar um pouco mais, ser um pouco mais invasivo, e queria trazer a sua trajetória de quando você começou até os dias atuais e como que você veio para na atividade portuária, né, na atividade da carga de projeto. Bom, comecei há 15 anos atrás, mais ou menos, né? Entrei lá como estagiária em uma empresa que já era especializada em carga projeto. Desde lá não saí, né, dessa área. E eu acho que isso foi muito importante para mim, já iniciar em uma empresa focada em carga projeto, né? Hoje a gente tem muitas multinacionais que as pessoas trabalham e ficam em um setor só, né? Tudo muito setorizado. Então você vai pegar lá a ponta do iceberg, né? Você não vai pegar o processo do início ao fim. Você vai fazer um pré-embarque, um pós-embarque. Você não vai ter conhecimento do todo. Então, eu acho que, para mim, o diferencial foi ter pego o processo inteiro, né? Desde quando eu entrei nessa área. E aí, trabalhei durante muitos anos nessa primeira empresa, fui para outra que também tinha carga projeto, e hoje eu estou na TG, vai fazer quase 3 anos, também especializada em carga projeto, e a gente está crescendo muito. E são aí 15 anos, né, de trajetória. Hoje você, na TG, você é operacional e o que mais que você faz? Então, sempre fui operacional, né? Desde o meu início nessa área, sempre fui operacional. E esse ano, especificamente, eu fui para o lado comercial. Hoje eu estou no departamento de Pricing, Inside e Overseas. O Pricing é a pessoa que basicamente cota, né, com todos os fornecedores e para o cliente, né? O Inside, ele faz essa venda para o cliente, então ele é quem fica ali com a comunicação direta com o cliente. E o Overseas é um comercial, só que ele vende para os agentes de fora. Então, são agentes de outros países. Uhum. Você cria relacionamento com agentes de outros países. Então, hoje eu atuo nesses 3 departamentos, mas sempre fui do operacional e eu acho que é o que me deu toda a bagagem, assim. Todo o suporte. Todo o suporte, porque eu sei o que eu estou vendendo, né? Muitos vendedores não sabem totalmente o que estão vendendo. Então, foi muito bom ter estado nesse lado, né? Na operação, para eu saber hoje o que eu estou vendendo. Isso é muito importante, né? Isso faz toda a diferença. Você imagina a operação a hora que você está comercializando, né? Sim, exatamente. Eu sei o que o cara precisa, o que pode acontecer ali de imprevisto. Então, realmente faz muita diferença. Legal. Ariel, qual seria, e aí para quem nos acompanha aqui, qual seria a diferença entre uma carga heavy lift e uma carga de projeto?
Essa pergunta é muito legal, porque muitas pessoas acham que é a mesma coisa, né? Mas não é. Uma carga heavy lift basicamente é uma carga... A gente está falando de peso, né? Peso da carga. Então, é uma carga extremamente pesada, que vai precisar de um planejamento, vai precisar de um equipamento específico, vai precisar de uma análise de ponto de içamento da carga, né? O centro de gravidade da carga, como que a gente vai levantar essa carga. Então, você precisa pensar num planejamento, numa logística. A carga projeto, na verdade, são peças, são cargas que ela vai para um projeto específico, né? Então, pode ser uma planta industrial, pode ser uma obra, são cargas que vão para esse projeto. E um ponto importante é que uma carga heavy lift, ela pode ser parte de um projeto, mas não necessariamente uma carga projeto precisa ser heavy lift, né? Então, são basicamente essas duas diferenças. Essa diferença, né, na verdade. E hoje, para a gente poder trazer uma carga de projeto, quais são os principais procedimentos adotados? Assim, para a gente poder trazer e poder embarcar ela, ou poder importar ela, trazer e poder armazená-la ou levar para a planta em Eu especial? acho que quando a gente fala de carga superdimensionada, né, de carga projeto, o principal ponto é planejamento antes de acontecer, né? É você realmente sentar e ver detalhes. Quanto que essa carga pesa, qual o centro de gravidade dessa carga, o que equipamento eu vou precisar usar para essa carga, como eu vou trazer essa carga. A gente tem muitos casos que a gente precisa de autorizações, né, para rodar essa carga, escolta. Então, são vários fatores que a gente tem que olhar antes de acontecer, porque no nosso setor, né, de carga projeto, o imprevisto custa, né? E custa caro. Então, realmente o principal ponto é você analisar toda a logística antes de acontecer. Quando a gente tem essa prévia, você falou de alguns órgãos que você precisa pedir a anuência, né, para poder trafegar essa carga. Quais são os principais? Depende muito da carga, né? Do local também. Para onde está indo, de onde está vindo, mas normalmente a gente tem aí a Receita Federal, Marinha em alguns casos, Polícia Rodoviária, muitas cargas por conta do valor dela precisa de escolta. A gente tem a DER, né, que autoriza a carga a rodar, horários específicos que podem rodar a carga na estrada. Então, exige assim licenças através das transportadoras. Então, cargas que são muito grandes ou muito pesadas precisam de licenças. E tudo isso leva tempo, né? Não é de um dia para a noite. Então, realmente, a gente ter o planejamento prévio faz toda a diferença. Quais são os tipos de licença que você fala? Licença de peso, de tamanho. Se eu vou rodar com uma carga muito comprida, por exemplo, a transportadora tem que pedir uma licença para a DER, para a concessionária, informando todos os detalhes dessa carga, né? O comprimento, o peso, se o veículo comporta realmente essa carga, e após autorizarem é que pode rodar. Legal. Quando você falou da Marinha, você fala de trazer a carga por mar, né? E aí é o quê? Especificação de navio entrando em canal? Como que funciona? Sim, especificação de navio, ou, por exemplo, no navio tem todo um planejamento do planner também do navio, né? Então, ele tem também um limite de peso que ele pode levar nesse navio, um limite de containers que ele pode levar nesse navio. Então, tem toda essa análise do planner do navio, e que também tem autorização de vários órgãos para isso acontecer. Hoje, na TG Projects, né? Uhum. Vocês fazem mais o afretamento dentro de porão de navio ou FCL, o Full Container Loading, para poder trazer essas cargas? A gente faz os dois tipos, né? Na verdade, a gente faz
tudo na TG. A gente faz FCL, a gente faz LCL, aéreo, breakbook, que são essas cargas superdimensionadas. Então, é caso a caso. A nossa especialidade é carga-projeto, então superdimensionadas, que seria em breakbook, né? A gente aluga o espaço no navio para colocar aquela carga. Mas a gente também faz FCL, container. Faz FCL. Fazemos. Hoje, a gente sabe que o container ele recebe entrega, né? Então, quando Sim. você faz um frete, você solicita um frete de um slot do container, você acaba pagando por ele todo. Isso compensa na hora da gente movimentar essa carga? Compensa. O que pode acontecer é custo extra, né? Então, por isso que o planejamento é tudo. Eu tenho muito caso que gera demurrage, que gera detention, que basicamente é o tempo que você fixa, você está pagando pelo tempo que você está com o container do armador, né? Então, muitos clientes, por exemplo, que não fecham toda a logística com a gente, fecha só, eu quero fechar com vocês o FOB, que seria só o frete. Então, eu só vou oferecer para ele o frete marítimo. Vai chegar aqui ou chegar lá, né? Depende se for Impo, Expo. Não é por minha conta, né? Ele só fechou o frete comigo. E às vezes o cliente é leigo, não sabe o que tem que fazer, não sabe o procedimento, né? Do que tem que fazer, como que faz para liberar a carga no porto, como que essa carga vai para a planta final. E perde tempo, né? Porque chega lá, vai começar a ver tudo que tem que ser feito, só que assim, tá pagando a diária do container, né? Que é a famosa demurrage que a gente fala. Você paga o armador oferece pra gente um free time. Eu te dou 5 dias de free time, que você pode ficar 5 dias sem pagar, após chegou o container no destino, entendeu? Só que depois disso começa a contar. E aí é custo extra, né? Isso no caso do container. Isso no caso do container. Legal. Quando a gente fala muito da carga de projeto aqui em Santos, e a gente estava até conversando um pouco no back sobre o futuro dessa carga, né, aqui no Porto de Santos. Na sua visão e dentro do teu lastro profissional, como que nós teremos o Porto de Santos com o crescimento de várias... a gente tem muitas obras no estado de São Paulo, o estado de São Paulo está crescendo, né, com obras. A gente teve aqui o Tatuzão lá, que Sim. veio por aqui pelo Porto de Santos. Tem outras obras de infraestrutura, obras de plantas industriais. Como você enxerga, na sua visão, o futuro da carga de projeto no Porto de Santos? A gente vai ter a migração dessa carga de projeto do Porto de Santos para outro local? Bom, eu acho que né? Com certeza o Porto de Santos é um dos principais hubs portuários do Brasil. Isso não vai mudar. Eu acredito que não mude. A gente tem estrutura, a gente tem acesso rodoviário, a gente está num local estratégico, né? Só que ao mesmo tempo a demanda de carga em container está crescendo, né? E tá realmente ocupando espaço, né? Muitos terminais estão escassos de espaço, porque tem muita carga em container. E a gente sabe que a carga especial superdimensionada, ela precisa de área, né? Ela precisa de espaço. Então, eu acho assim que os terminais, eles precisam de um planejamento mesmo para dividir esses dois setores, né? O nosso setor de carga projeto, ele sempre precisou ser resiliente, então eu acho que a gente está numa transição aí, mas e sobre assim outros portos atenderem essa demanda de carga projeto, sim, acho que grandes portos têm muito potencial para isso. Inclusive, assim, a gente faz a nossa logística de acordo com o destino final da carga. Se o meu cliente, por exemplo, tem a fábrica final dele é no sul, não faz o menor sentido eu fechar um frete marítimo para Santos. É muito mais fácil eu fechar para um porto do sul,
Porque o meu transporte rodoviário, por exemplo, vai ficar muito mais barato do sul para o sul do que de Santos para o sul. Então, assim, sim, acho que Portos do Sul tem grande potencial para carga projeto. São Sebastião também tem potencial. Então, sim, acho que vários portos conseguem atender carga projeto. Quando a gente fala da carga projeto, por exemplo, de ir para o sul ou de ir para outro lugar, né? Você falou de uma questão geográfica, né? No caso de proximidade. Mas vamos lá, a gente também tem uma questão muito particular que é de Santos, né? E acho que também é de outros portos, que são as filas de navios, né? Listas de prioridades, que tudo isso entra na hora de você fazer essa cotação, fazer o price e vender, né? Essa questão da movimentação da carga de projeto. E aí, tendo em vista essa quantidade de filas, você acha que a carga pode migrar e quem está importando ela não quer saber do custo logístico? Porque tem plantas que têm a necessidade que são just in time, né? Elas contam com aquela peça naquele momento, acompanham o navio, acompanham a viagem, mas você acha que quem importa ele está disposto a pagar qualquer preço? Porque a gente tem muita fila de navio em todos os lugares. Há queixas maiores no Porto de Santos, porque o Porto de Santos é o maior, né? E aí, qual é a análise que você faz nesse sentido? Bom, eu acho que existem vários perfis, né, de clientes. Alguns clientes, eles realmente estão dispostos a pagar o que for preciso para a carga estar lá no dia que é necessário. Outros não. Outros, o negócio é preço mesmo. Então, muitos clientes vão literalmente pelo preço, não se importam com a qualidade do serviço, mas com o preço. Então, eu acho que é muito relativo, é perfil de cliente mesmo, sabe? Hoje, dentro da sua analogia, os perfis de clientes estão mais na qualidade do serviço e na entrega ou mais no preço do serviço? Falando de FCL, Preço. Container, preço, total. Agora, uma carga projeto, uma carga superdimensionada, com certeza, qualidade de serviço. Até porque são cargas, assim, com valores absurdos. O cara não vai colocar a carga dele em risco por causa de $5.000. Então, quando a gente fala de carga superdimensionada, com certeza a qualidade de serviço. Legal. Quando a gente fala de carga superdimensionada, a gente fala também de rigger, né? De plano de rigger. Vocês também trabalham isso? Vocês têm alguma empresa que faz esse serviço para vocês, ou vocês já está embutido no serviço de vocês um planejamento desse quando você faz essa venda dentro do teu processo? Seria um plano de amarração? Isso, um plano de amarração. A gente tem... E que entra o plano até de trajeto. Sim, a gente tem empresas parceiras que fazem isso, então a gente sim vende esse serviço, porque é uma das partes mais importantes, né, da logística toda, é o plano de amarração, se necessário, o certificado de lashing, tem todo um estudo, né? Então, os nossos parceiros também estão bem preparados para isso. Quando a gente fala de uma carga superdimensionada, a gente tem transportadoras específicas para esse tipo de carga, que a gente já sabe como trabalha, que a gente já sabe o tipo de serviço que presta. Então, a gente tem parceiros que fazem isso. Hoje a mais famosa dessas carretas rebaixadas é a Cruz de Malta ou tem outra aqui? Tem outras. A gente trabalha com a Cruz de Malta também, mas hoje tem outras. A gente tem a Transpesa, a gente tem Megatrans, a gente tem a... Esqueci da que a gente trabalha bastante também. A Transremoção. Então, são transportadoras especializadas nesse tipo de carga. Quando você falou da carga de projetos, você falou de outros países, né? Do overseas, né? E qual é a particularidade que você tem nessa tratativa com outros parceiros comerciais que são de outros países? Algum fator cultural envolve a questão da carga de projeto, questões de horários, assim, tratativas, o que envolve
em todo esse contexto quando você faz essa negociação no price? No pricing no overseas. Do overseas, né? Eu acho que, assim, o principal desafio, falando por mim, que eu tenho é explicar o tanto de burocracia que o Brasil tem, né? Em questão de documentação, de autorizações, do governo se intrometer. Porque lá fora não é tão assim, né? Então, eles não entendem por que precisa de tanto documento, como que funciona aqui, por que é tão atrasado, por que o porto está tão cheio. Então, eu acho que o maior desafio é fazer eles entenderem como é o Brasil, como que o Brasil funciona, né? Por que precisa de tantos passos, tanta burocracia. E a questão do horário que você comentou, tem também, né, esse gap, porque, por exemplo, se eu vou falar com a China, enquanto aqui é de dia, lá é de noite. Então, normalmente eu vou falar com o cara, eu vou ter a resposta no outro dia, né? Então, tem esse gapzinho, mas, assim, nada que atrapalhe, sabe? Hoje, o maior volume de vocês é com o mercado chinês, ou vocês têm mercado alemão, que é outro mercado forte de fabricação de peças industriais, mercado norte-americano também? Vocês têm... Quais são os outros parceiros, além desses já conhecidos, que vocês têm, que você traga aí de curiosidade? Exportação. O nosso maior cliente é Colômbia. Então, carga projeto, a gente exporta muito para Colômbia. Inclusive, a gente fez uma carga projeto de uma caldeira. E a gente foi enviando várias peças, né? Foram meses para a Colômbia. E essa semana eles mandaram uma foto da caldeira pronta, é gigantesca, depois eu te mostro, funcionando. Começou a funcionar dia 1/4, então é muito legal também ver todo o projeto que a gente participou funcionando. Então hoje, exportação Colômbia, importação, acho que China, o maior volume que a gente tem vem da China. E dentro dessa tua vida pregressa, qual foi o fator mais curioso que você viveu operacionalmente? Operacionalmente? Nossa, essa me pegou. Deixa eu pensar. Que você se recorde, assim. Curioso? Já teve processos de... Não com a gente, assim, mas parceiros que a gente trabalhava, da carga tombar, uma carga, sei lá, um transformador, tombar na estrada. Prejuízo, assim, absurdo. Tempestade em navio, containers cair do navio. Tem que acionar seguro, né? A pólice, que também é um BOzão. Agora, curioso... Deixa eu pensar. Dá uma rebobinada que você vai lembrar, Ariel, você vai lembrar. Você falou de curiosidades lá para a Colômbia. A Colômbia teve a questão de uma caldeira. E eu me recordo, vocês fazem parcerias com a Ecoporto, né, também? Sim. E eu me recordo que a Ecoporto fez uma questão de uma hidrelétrica. Vocês estão envolvidos também? Não, eu fiquei sabendo dessa hidrelétrica, mas não. A gente não estava envolvido. Na primeira empresa que eu trabalhei, a gente fez um projeto que foi para Paracambi, que foi uma hidrelétrica. Então, a gente mandava todos os transformadores para essa planta. E eu cheguei aí na planta, eu fui várias vezes lá na planta. E é bem legal, porque você vê o negócio na prática acontecendo. Esse foi um projeto bem legal. Quando você falou da carreta tombar, né, a gente fala de avarias, né? Qual o índice de avarias que a gente tem aí na questão de carga de projetos? Porque eu quero imaginar numa carreta rebaixada a questão da carga de projetos tombando, né? Porque é uma coisa meio... Sim. Assim, não dá para imaginar, né? Porque ela vai muito no chão, né? Sim. É muito difícil. Bom, avaria tem. Não é muito comum, mas existe. E acho que o principal ponto aí é a amarração, né? Fazer a amarração da forma correta. Acho que é a principal
coisa que a gente tem que se atentar e realmente confiar nos nossos parceiros e para fazer o negócio direito. Então, a amarração da carga é assim, primordial. Tem cargas que você tem que calcular o centro que ela tem que ficar para ela não tombar. Provavelmente essa que tombou não foi calculado. Muitas vezes é usado o engenheiro para fazer isso, né? Você contrata um engenheiro para fazer essa análise. Sim, se a empresa, por exemplo, o exportador, se não tem um engenheiro lá que vai analisar isso, você tem que contratar. Às vezes a transportadora tem um engenheiro que faça isso. Então, realmente precisa de pessoas técnicas para fazer isso, né? Pessoas que conhecem. E o engenheiro é usado muitas vezes para isso. Engenheiro o quê? Mecânicos? Mecânico. Mecânico, né? Para poder fazer os cálculos de amarração. Que aí Às vezes até para você passar uma carga por algum local, alguma cidadezinha do interior. Você precisa fazer uma análise se aquela carga vai passar ali, se tem alguma ponte, se tem algum fio, você vai precisar tirar algum fio para essa carga passar. Então, o engenheiro que faz todo esse estudo, né? Legal. Aí ele que vai fazer... Porque aí também entra no plano de rigor, né? Também, né? Sim. Dentro do plano de rigor é que vai fazer realmente esse estudo de trajeto. Né? Sim. E quais as principais queixas que o pessoal tem com relação à carga de projeto? Quais são as principais reclamações que você recebe assim que... Carga projeto, acho que custos, né? Custos extras que pode existir. Por exemplo, quando a gente fala de uma carga superdimensionada, por exemplo, a gente vai pegar ela e colocar ela num breakbook, num navio breakbook. Navios breakbooks, eles não são navios que tem saída semanal, por exemplo, né? Ele tem um laycan, que a gente chama, um laycan. E ele tem uma data específica ali para ele atracar aqui no porto, por exemplo. Só que às vezes muda, né? Às vezes muda. Por exemplo, a gente tem uma carga, a gente coletou lá na planta do cliente, um caso de exportação, uma carga superdimensionada. Coletei lá, coloquei no veículo, comecei a rodar, porque existe toda uma programação para essa carga rodar também, né? Não é tão simples. A DER tem que autorizar, enfim, tem horários que essa carga pode rodar numa rodovia. E tô descendo com essa carga, o navio vai atrasar 3 dias. Beleza. Só que a carga tá aqui no porto. Cara, a estadia dessa carga nesse veículo é caríssimo. Então já tem custo extra. E assim, é algo meio que tá fora do nosso controle, né? O armador, ele pode fazer isso. As datas podem ser alteradas. Então, eu acredito que hoje é custo extra, assim, nesse sentido, de mudança de data. Mas aí, quando você tem esse custo extra, que é o atraso por conta do armador, essa conta, esse custeio, ele pode ser repassado para o armador ou o armador não absorve isso? Não absorve. Não absorve, porque quando ele manda o booking, né, quando ele já tem lá nas entrelinhas, tem cláusula que está sujeito à alteração de data, né? Então, assim, não absorve. Nunca teve nada nesse sentido, assim, que possa Cara, ter? a gente já, em caso de container, por exemplo, a gente já brigou, assim, em alguns casos, retirei o container. Num caso assim, acontece bastante, retirei um container vazio, porque o meu deadline de draft é amanhã. Eu tenho que cumprir esse deadline, eu só consigo cumprir se eu tenho o número do container. Então, eu preciso retirar esse container. Então, normalmente eu retirei ontem esse container para cumprir o deadline de draft hoje. Aí, após a retirada desse vazio, no dia do deadline de draft, o armador foi lá, mudou. O navio atrasou, ou o navio omitiu o Porto de Santos, mudou o deadline. Nesse caso, eu consigo brigar, porque eu já tinha retirado o vazio, eu já tinha um deadline de draft ali, e aí ele alterou depois. Nesse caso, dá para brigar.
A gente abre uma disputa, que a gente chama, né? No próprio site do armador tem essa opção, e aí a gente briga para não ter esse custo de detention, né? Que a gente chama. Hoje, qual o principal, na tua análise, qual o principal risco que oferece uma carga de projeto? Risco operacional, que você vê que é uma coisa que deixa a adrenalina alta? Acho que é armazenagem. Custo de armazenagem. Se eu tô com uma carga, como eu te falei, em cima de um veículo, o navio atrasou, o navio omitiu o porto, algo do tipo acontece, a estadia desse veículo é caríssima. Ou se eu escolho também descarregar essa carga do veículo e colocar no terminal, no porto, a armazenagem também é caríssima. A diária dessa armazenagem é caríssima. Então, no meu ponto de vista, armazenagem. Custo de armazenagem. O risco do custo de armazenagem. Agora, operacionalmente, tem algum risco que você acha que assim a carga de projeto oferece muito na operação em si e dentro do que você já viu? Acho que avarias, né? Avarias, você ter um plano de amarração muito bom, você ter parceiros realmente que você confie e competentes que sabem o que estão fazendo, né? Porque é muito fácil falar, eu sei fazer isso, mas assim, na prática, realmente ter conhecimento daquilo que está fazendo. Então, amarração, plano de estufagem, né? Acredito que isso, ter parceiros bons. Hoje, quando você fala de planos de estufagem, existem alguns programas, mas hoje vocês têm parceiros que fazem esse plano de estufagem ou vocês fazem esse plano de estufagem através de um programa? Porque existem programas hoje que fazem planos de estufagem. Existem programas, mas a gente faz manualmente mesmo. Vocês que fazem? A gente que faz plano de estufagem. Caramba, que incrível. Eu acho isso é uma coisa que é fascinante da gente fazer, né? Você planejar uma carga e ela ficar totalmente acomodada dentro do container. Isso é uma coisa muito... E quando vem aqueles packing list com 50 linhas de caixinhas, mas a gente faz manual. Caraca, eu tô impressionado. Porque é difícil, né? Porque você tem a questão de comprimento, largura e altura, né? Sim. E aí se as caixas são todas... Pode ser empilhado, o que não pode ser empilhado. É um quebra-cabeça mesmo. E assim, mole fazer ou dá um pouco de trabalho? Com o tempo você vai... Não, dá trabalho. Com o tempo você vai ficando... Você vai abrindo a mente e enxergando as coisas mais fácil, né? Mas não deixa de dar trabalho, dá trabalho. Sim. Você fazia isso quando era operacional? Operacional. Mas hoje você dá uma aulinha? Mas hoje... Se pedir uma aulinha pra Ariel, dá pra ter um... Posso tentar. Mas hoje, na verdade, o operacional não faz. O operacional, ele pode fazer também, claro, em algumas situações, mas ele já recebe feito, né? Porque o operacional, ele já recebe você vai seguir a partir daqui. Essa é a carga, ela já está fechada nesse container e você vai seguir a partir disso. Então, vem antes, né? Vem realmente do pricing, do vendedor. O cara vai sentar com o cliente e ele vai falar, eu tenho isso aqui. Ele tem que saber onde que ele vai colocar, né? O que ele vai oferecer pro cliente. Tá, o pricing faz esse plano, não? O pricing faz também. O vendedor faz também. A parte comercial, né, em si. Faz. Eu acho uma coisa assim meio curiosa, porque é o seguinte, quem é do comercial geralmente vende terreno na lua, né? É sempre assim, sim, né? Quando a gente fala de container, né? Tem isso também, tem isso. De vender terreno na lua. Eu consigo isso daqui, aí depois o pricing vai lá e se vira. Se vira. Aí sai colocando carga em tudo que é conteúdo difícil do container, né? Assim... Mas lá na TG a gente tem uma equipe muito boa, assim. A gente se entende muito e os comerciais, né, realmente sabem o que está fazendo, sabem o que está vendendo. Isso é um diferencial. Não, legal. Porque eu geralmente vira e mexe, eu tenho
liga para a empresa, não, eu tenho, eu vou dar meu Eu jeito. vou dar um jeito. Não, ele nem fala que vai dar um jeito. Você tem capacidade? Opa, lógico que eu tenho. Claro. Pô, Vamos fazer. Vamos fazer, vamos fechar. Vem comigo. Tem navio com saída esse mês? Tem sim. O navio só Nem tava sabe se tem espaço, né? Nem sabe se tem espaço no navio. Não, a gente consegue sim. O navio às vezes vai dar uma rolagem e tal, alguma coisa desse sentido, né? Mas é isso. Mas todo vendedor tem que ser um pouco assim, né? Tem que dar uma de malucão, né? O brasileiro tem um pouco de maluco Tem um no pouco DNA. de maluco, Nosso jeitinho brasileiro. Não é? Legal. A gente estava falando de uma plataforma, né? Que é JC Trans. E eu queria que você me explanasse sobre a JC Trans. O que é, para que ela serve, o que ela contribui com a TG Project? A JC Trans é uma plataforma que tem assim agentes do mundo inteiro. Então, basicamente, você tá lá naquela plataforma, abre muitas oportunidades, né, de cotação, porque, por exemplo, eu quero importar uma carga da Rússia. Eu vou entrar nessa plataforma, eu vou colocar lá Rússia e vai me dar vários agentes da Rússia. E a especialidade deles, né? Tá lá, se eles fazem FCL, se eles fazem carga projeto, se eles fazem aéreo. Então é um facilitador, assim, né? Um meio de a gente se conectar mesmo. E vice-versa, a gente tá lá e muitos agentes dessa plataforma procuram a gente para fazer cotações. Então é um facilitador mesmo e é algo que está trazendo bastante oportunidade para a gente. Tá, ele seria, na realidade, a JC Trans seria um poupa-tempo dentro do contexto do comércio exterior. Uma conexão com outros agentes. Com outros agentes. Sim. E ali, por exemplo, ali vocês colocam preços ou não colocam? Não, só coloca contato. Só o contato. Especialidade, Tá. O que a gente pode oferecer de serviço e o contato. Aí, a partir do nosso contato, eles entram pedindo cotação. Aí Cotação. É por e-mail mesmo, né? Aí fica uma coisa mais private, né? Mais privada. Né? Mais privada. E aí ganha quem oferecer o melhor serviço e o melhor preço automaticamente. Sim. A gente tem algumas empresas aqui em Santos. Eu vi também até pelo site de vocês que vocês fazem cargas no Panamá, né? Qual é a parceria que vocês têm no Panamá? Ou vocês têm algum braço, alguma filial no Panamá? Não temos filial no Panamá. A gente utiliza o Panamá porque é um ponto bem estratégico, né? Mas não temos parcerias com o Panamá. Comparando o Panamá com Santos, eu acho que lá tem alguns facilitadores, né? Mas não temos parceria. Operamos também por lá quando é necessário, quando faz sentido para logística, mas não temos parceria. Não. Legal. Hoje, falando da carga de projeto e de movimentação, você acredita que a gente vai ter ainda mais empresas movimentando essa carga de projeto aqui no Porto de Santos? Eu acho que é um mercado que está em constante crescimento, mas eu acho que os terminais eles precisam de um plano de ação para ter mais área mesmo, né? Como a gente falou, os containers estão ocupando a maior parte dos terminais e carga projeto precisa de área, precisa de piso reforçado, precisa de equipamento específico, de equipe específica e são coisas que custam caro e eu acho que é um ponto que os terminais têm que se atentar, assim, para ficar melhor, para dar mais oportunidade para ser movimentado carga projeto aqui, carga superdimensionada. Hoje a gente também tem que agora acho que vai ser adiado a questão do STS-10, sim. né? Então, creio que assim, vai ser postergado, mas que no futuro, né, como a gente possa acontecer. Se enxerga que a gente tem um porto que ele é dividido em vários segmentos. Sim. Segmento da celulose, segmento do granel, segmento do container.
mas não há um segmento da carga de projeto. Você acredita que os terminais de containers, com a velocidade que eles querem trabalhar, eles vão ter um espaço dedicado à carga de projeto? Eu acho que o mercado vai se adaptar a essa mudança, né? Se houver mesmo. E eu acho que sim, os maiores players, eles vão ter essa visão, eles vão se movimentar rápido para ter esse espaço para carga projeto. Não acho que... Eu acho que quem tiver essa visão e estiver um passo à frente de que é necessário dar uma atenção a isso, ter área para isso, vai ganhar o mercado de carga projeto, né? Então, eu acho que sim, os maiores players vão... Por que eu te pergunto isso? Porque a gente viu, basicamente a gente viu o Porto de Santos crescer após Sim. a lei de modernização dos portos, que é uma lei de 30 anos atrás. Vários terminais de container. Libra foi o primeiro terminal, Sim. Santos Brasil foi o primeiro terminal, Sim. né, que era o Tecom, né, e virou Santos Brasil, Libra Terminais, né, que foi o pós-modernização. Aí a gente teve a DPW, depois a Brasil Terminais, mas nenhuma delas a gente percebe que há que está um pouco vocacionada a movimentar a carga de projeto. Você não vê isso, Sim. né? Você vê basicamente movimentando container, e quando há carga de projeto é uma ou outra exceção que vai ocupar aquele slot dos navios de container, né? Não há uma movimentação específica de uma carga superdimensionada, uma alocação de um equipamento preparado para colocar essa carga, e principalmente o terminal fazendo a armazenagem dessa carga, que sabe que a gente tem a ocupação dele na cubagem, né, que envolve vários containers dentro daquela cubagem. Sim. Que tem de armazenagem. Você enxerga que no futuro, tendo o STS-10, a gente vai ter essa preocupação ainda com a carga de projeto? Porque a gente tem um estado que está em franca expansão, e o nosso estado é fronteiriço com outros estados, Mato Grosso do Sul, até o próprio norte do Paraná, né? Então, sim, a gente é fronteiriço. Você acredita que a gente vai ter quem ocupar, quem ganhar esse certame vai ter essa preocupação? Eu acredito que sim. Eu acredito que mudanças trazem oportunidades, né? Como tudo na vida, eu acho que mudanças podem trazer oportunidades. E eu acho que sim, vão ter essa visão, essa visão de abraçar essa oportunidade, né? De aproveitar e já modernizar e já setorizar, já separar um espaço para isso. Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Espero que isso aconteça. Mas eu acredito que aconteça. Eu tô com um sentimento positivo quanto a isso. De ter setorizar, ter um setor, sim, específico para a movimentação da carga de projeto. Para movimentação de carga de projeto. Legal. E a gente está caminhando aqui para o nosso final. Eu achei muito louvável a sua tranquilidade. Ah, que isso! A sua tranquilidade. Para a primeira vez tá bom, né? Tá ótimo. Você é uma pessoa bem tranquila, né? Serena, né? Uma jovem bem serena. Legal esse bate-papo com você. Queria que você, antes da gente finalizar, trouxesse alguma curiosidade da TG Projects. Uma curiosidade? Isso. Cara, deixa eu pensar. Uma curiosidade da TG Projects. Você me pegou. Ah, tenho uma curiosidade. Na verdade, algo novo, né? A TG, ela... Recentemente, nós fizemos um joint venture com uma outra empresa. Então, a outra empresa se chama Horus. Hoje, então, nós somos Horus Grupo Horus. A Horus, basicamente, ela é carga geral, então FCL. Muita exportação FCL. Já é uma empresa maior, né? Tem, em média, 50 funcionários já. E a TG vem com um braço de carga projeto. Então, a gente juntou esses dois braços para juntar força no mercado mesmo. Junto também a gente tem a HRS Transportes, que é transportadora da Horus, né, do grupo. Então, a gente está aí com um projeto, carga geral
e transportadora, juntando essas 3 forças para o mercado. Então é algo que bem positivo, que está sendo bem legal. E a tendência é só melhorar, só crescer. Tá, essa HSL ela trabalha com aquelas pranchas rebaixadas e tudo mais? Sim, sim. Então ela compete diretamente com a Transpesa, com a Cruz de Malta, com a... Assim, tá no início, né? Como eu te falei, a Horus não era especializada em carga-projeto, mas assim, estamos caminhando para isso, né? Tá. A HRS está caminhando para isso, para a gente atender também carga superdimensionada. Legal. Eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço pro Thiago. Que coragem da Ariel. A Ariel é a supra-sumo da TG Project, Thiago. É isso aí. Mandar um recado pro Thiagão aí. É um grande amigo, parceiro. Legal. Thiago, eu trabalho com o Thiago desde o início, né? Eu comecei na primeira empresa, ele já era meu gerente. E a gente foi junto até hoje. Legal. O Thiago é uma pessoa querida no meu Muito, coração, sim. uma pessoa gente boa. Mas eu dei uma provocadinha nele que ele poderia estar aqui. Mereceu, né? Ele mereceu. Quem sabe agora ele não vem. Vem, Toma com coragem, certeza. né? E agora que ele tá com o visu novo, né? Deu pra perceber, né? O cabelo. Não é verdade? Vou trazer ele, que agora ele tá com o cabelo novo agora. Tá com o cabelo novo. Né? Mas eu gostaria que você... A gente está partindo para o final. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Te agradecer imensamente pela disponibilidade de vir até aqui, né? Que eu sei que o seu dia é corrido. E que você passe um recado para quem você quiser e desejar aí no Papo de Porto, para sua empresa, para os seus familiares, enfim. Aqui a casa é nossa, né? E o programa é seu. Sim. Bom, acho que primeiramente agradecer a TG, né? Que me dá essa oportunidade diariamente de exercer o que eu sei fazer, o que eu tenho de conhecimento. Comércio exterior não é uma área fácil, a gente aprende todo dia um pouco, né? Todo dia a gente está aprendendo algo novo. Estou bem longe de saber tudo, mas a gente está caminhando para isso. E muito bom estar aqui, muito legal a gente trocar essa ideia sobre o comércio exterior. Legal. Você me passou uma paz interior hoje. Você é tranquilo, impressionante. Muito obrigado, Ariel. Obrigada a você. Uma honra estar aqui. Por ter dividido o seu conhecimento aqui e que você tenha vida longa aí no comércio exterior, que você traga mais novidades aqui no futuro. As portas estão abertas aqui. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Tá? Por essa parceria de hoje. E para todos que querem acompanhar o nosso canal do Papo de Porto 013, a nossa página no YouTube é @Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a todos uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. O meu muito obrigado, um forte abraço e fiquem com Deus.